Transtorno de ansiedade é quando essa ansiedade começa a aparecer em momentos que ela não deveria estar. E isso começa a atrapalhar a minha vida. Sim. Entendeu? Então, Entendi, por mais ou exemplo, menos. vir aqui no podcast. Sim. Dá uma certa ansiedade, né? Ah, sim, Nossa, sim. será que eu vou engasgar? Será que eu vou... Exatamente. Agora há Com pouco certeza. quase derrubei a mesa. É Normal, o faz nervosismo, né? Né? Dá essa ansiedade de o que eu vou falar, né? Por mais que eu trabalhe com isso todos os dias, né? Vocês mandaram as perguntas, então tentar entender, né, o que vocês perguntaram. Sim. Então, essa ansiedade, ela é boa, porque ela faz eu me movimentar, diminuindo os riscos de algum perigo que a gente vai correr. Correto, Né? entendi. Quando ela se torna transtorno? Quando eu começo a ter ansiedade por perigos inexistentes, tá? Então, vamos supor, qual é o perigo, qual é a pior coisa que pode acontecer aqui no podcast, que a gente pode fazer? Como assim um perigo inexistente? Tipo assim, é um perigo de um futuro, de uma coisa que eu, tipo assim, tô projetando lá na frente. É isso. A Por ansiedade exemplo, é o medo do futuro. Exatamente. Por exemplo, pode ter uma ansiedade social, que isso acontece muito, inclusive, que eu tenho muita ansiedade antes de ir para uma festa, porque eu acredito que quando chegar lá as pessoas não vão me aceitar, não vão me tratar bem, mas isso não é uma realidade. Às vezes você chega na festa e as pessoas nem conhecem você. Então, como que elas vão te tratar mal? Por que elas te tratariam diferente? É um medo de uma coisa que não faz sentido lógico, Não faz entendeu? sentido, né? E isso começa a atrapalhar a nossa vida. Atrapalha, Porque né? daí, por exemplo, esse medo, ele é tão exagerado que faz com que a pessoa não vá na festa, por exemplo. A gente acaba, né, criando, sei lá, uma barreira. Aí se torna um dificulta. transtorno. Isso é transtorno. Isso é um transtorno. Entendi. Tá. Respondendo outra pergunta, Dani, que ela acabou, né? Só para concluir, você acabou de falar, tipo, qual seria um problema que poderia ter aqui no podcast se tratando de ansiedade, né? Sei lá, o Felipe acabou de falar, a gente tava brincando. Por exemplo, acabar a energia no meio do podcast. Você entendeu? Tipo assim, o Felipe já falou, se acabar a energia e tal. Isso seria uma preocupação, é uma ansiedade que faz, sei lá, nós A nos gente policiarmos, não sei. Sofrer por antecipação. Sim, Sofrer por uma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer. isto. Mas assim, qual é a questão da diferença entre uma ansiedade normal, vamos por assim, Uma e um emoção. transtorno? Uma emoção e um transtorno. Existe a possibilidade de acabar a luz? Existe. Existe. Mas, existe um gerador, né? Como é que a gente pode fazer para lidar com isso? O programa é ao vivo, é gravado, então essas coisas fazem com que a gente olhe e fale, beleza, eu corro esse risco, mas tenho como resolver. Pronto, passou, vida que segue. Entendi. Certo? Entendi. Não, Agora, compreendi. se eu ficasse, por exemplo, não vai acabar a luz, o que eu vou fazer? Meu Deus, acabou o programa, vai destruir tudo. Aí esses pensamentos não me deixam perceber as soluções. Aí correto. isso se torna um transtorno. Uma Entendi. estratégia que vocês podem usar também seria o que de pior poderia acontecer se acabasse a energia. No caso, eu não sei, mas se o programa fosse gravado, por exemplo, a gente começa de novo, quando voltar a energia. sim, Não é com o certeza. fim do universo, tem uma solução e não é tão difícil assim. Então correto. a gente consegue lidar com isso e ir mais tranquilo, né? Sim, Exatamente.